vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda ontem escutávamos o Senhor na sinagoga em Cafarnaum, pois o Evangelho de hoje é uma continuação do de ontem e bem podemos assim ter uma pequena ideia de como é que era a jornada do Senhor Jesus. Nós que por vezes nos pensamos tão atarefados, tão ocupados. Vejam um exemplo da alteridade daquele que veio para servir e não para ser servido. Exemplo para cada um de nós. Às vezes, se andássemos até mais atarefados na edificação do reino de Deus, não teríamos tanto tempo para o pecado. Mas porque somos pecadores, irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Atendei, Senhor, as orações do vosso povo, dai-lhe luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Nesse tempo, a palavra do Senhor fazia-se ouvir raras vezes e as visões não eram frequentes. Certo dia,
Eli estava deitado nos seus aposentos. Os seus olhos tinham enfraquecido e mal podia ver. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: "Aqui estou." E, correndo para junto de Eli, disse: "Aqui estou, porque me chamaste?" Mas Eli respondeu: "Eu não te chamei, torna a deitar-te." E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: "Aqui estou, porque me chamaste." Eli respondeu: "Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te." Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque, até então, nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se e foi ter com Eli e disse: "Aqui estou, porque me chamaste." Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: "Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta." Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou, como das outras vezes: "Samuel, Samuel." E Samuel respondeu: "Falai, Senhor, que o vosso servo escuta." Samuel foi crescendo. O Senhor estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. E todo o Israel de Dan até Bersabeia reconheceu que Samuel era realmente um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Esperei no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me. Feliz de quem pôs a sua confiança no Senhor e não se voltou para os arrogantes, para os que seguem a mentira.
Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei, aqui estou. De mim está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade. Assim o quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração. Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabes. Não escondi a justiça no fundo do coração. Proclamei a vossa bondade e fidelidade. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou a ela, começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e pessoas, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios, mas não deixava que os demônios falassem, porque sabiam que ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele. E quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no chamado de Samuel compreendemos um pouco o chamado que o Senhor faz aos seus discípulos. O chamado que vem de uma palavra do latim vocare, que no português se diz invocar, mas também a palavra vocação significa exatamente um chamado. Quem chama? Deus. Cabe àquele que escuta esse chamado dizer, como disse Samuel: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Com essa fidelidade, ou semi-fidelidade ainda, responderam aqueles discípulos que acompanhavam Jesus neste Evangelho que acabamos de escutar: Pedro, Tiago e João. Talvez André, irmão de Pedro, também estivesse lá, não aparece aqui. Quem o descreve é Marcos. Sabemos que muitas daquelas coisas que escreve Marcos foram-lhe contadas por São Pedro. São Marcos funcionava por vezes como uma espécie de secretário que ia redigindo aquilo que Pedro lhe ia ditando. E por isso é dos que mais conta, por assim dizer, as várias histórias, os vários milagres. É de uma narrativa um pouco mais factual, de casos, de milagres. E por isso, muito provavelmente, é Pedro que foi testemunho ocular desta cena, que vai transmitir a São Marcos aquilo que São Marcos escreve. Ora, Pedro, ele mesmo, que chega à casa da sua sogra. Pedro, portanto, era casado. Da sua esposa não existem rastros na Sagrada Escritura, mas tinha a sogra. E chega à casa dela. Ora, acontece que nesse chamado o Senhor já tinha feito de Pedro um pescador não de peixes, mas de homens. Já lhe tinha dado a vocação à qual São Pedro e mesmo Tiago e João tinham dito: sim, segui-me,
farei de vós pescadores de homens. Ora, isso acarreta consigo algumas consequências práticas, claro. São Pedro, que certamente pescava um peixinho bom e levava para a casa da sogra, já não levava mais o fruto do seu trabalho, nem do dinheiro que recebia a partir da pesca, nem o próprio peixe, e talvez a presença dele até na própria casa para ajudar nas lides da casa não fosse assim tão contínua. Tinha começado a andar então com o Senhor Jesus, dependiam das esmolas. Ora, de repente, chegam ali a casa. Pedro, que não se estava a dedicar à casa como devia, pois o Senhor tinha-lhe dado um outro chamado. Peixe em casa já não devia haver tanto, pelo menos levado por Pedro. De repente chegam a casa com Tiago e João, na flor da sua juventude, e por isso já sabemos que geralmente com muito bom apetite. Chega de repente aquela pequena multidão a casa. O que a sogra faz? Lá vai ela para o quarto. Agora Pedro não traz peixes, quase nem aparece aqui em casa, e agora ainda me traz esta juventude toda aqui, e agora o que é que eu lhes vou dar de comer? E agora querem que eu me ponha a servi-los? Podemos já bem imaginar a cena, hein? E lá vai ela. Pedro chega a casa e onde está a sogra? Onde não está? Vai ver. Está ela deitada. Hein? Estou com febre. Arranjai vocês mesmo qualquer coisa aí. Estou com febre. Como que eu não vou fazer nada. Agora apareces-me em casa com essa gente toda aí para comer. Como é isso? Nós conhecemos bem esse tipo de febres, hein? Já estamos a ver bem que febre assaltou a sogra de São Pedro ali. Não era uma mera constipação, parece-me. O problema era outro. Vê do gesto de Jesus. Vai ter com ela, fala-lhe, levanta-a e ela põe-se a servi-los. Essa atitude de Jesus de quem vai ter com aqueles que mais necessitam. Essa atitude de uma palavra amiga para aqueles às vezes que estão emburrados, contrariados, tristonhos, com essas febres, causadas muitas das vezes pelo sistema nervoso. Alguém poderia até levantar, mas esse padre está a diminuir a figura de Jesus. Pois no fundo está a dizer que foi uma coisa meio naturalista, ela estava zangada, Jesus vai lá, levantar da cama, não há milagre, porque é uma palavrinha amiga. Mais um desses padres que nos dizem que nada é milagre, que tudo tem uma explicação racional, demónio não existe. Calma, não vos estou a dizer nada disso. Pelo contrário. Quando a gente tem uma febrezita, a gente toma um paracetamol e olha, toca a nossa vida. Se a febre não for alta, lá temos nós que ir trabalhar, etc, etc, etc. Um paracetamolzinho e a vida continua. Mas quando a gente tem as outras febres, aquelas arrelias, aquelas faltas de paciência, tomem paracetamol à vontade, que não é isso que funciona. Então não estou a diminuir aquilo que Jesus fez. Talvez muito pelo contrário. É preciso às vezes milagres maiores para tirar certas pessoas quando elas estão febris, feridas no seu amor próprio, feridas na sua sensibilidade, feridas na sua falta de paciência, feridas no seu sistema nervoso. Sabemos bem, por exemplo, que o problema de uma depressão não se cura com paracetamol. Enquanto uma febre, sim. Então, quando eu explico este gesto do Senhor Jesus, a ir lá ter com a sogra, a levantá-la, e ela levanta-se com uma nova disposição de quem se coloca logo ao serviço, e devia ser bem pela hora do almoço, porque o próprio Evangelho diz-nos que depois, à tarde, começaram a chegar as pessoas atormentadas, os doentes, para que Jesus as curasse. Então isto aqui aponta-me bem à hora do almoço.
E ela logo se levanta e logo se coloca a servi-los. Se nós queremos ser cristãos no verdadeiro sentido da palavra, como outros cristos, também muitas das vezes devíamos deitar um olhinho maior para com aqueles que às vezes sofrem determinado tipo de febres, para nós lhes podermos dar uma mão amiga, uma palavra amiga, levantá-los dos seus problemas, levantá-los das suas depressões, levantá-los das suas febres. Devia ser um compromisso nosso, de cada um. Pois afinal, e agora começa a entrar num outro tema, que também aparece no Evangelho de hoje, às vezes os nossos males físicos resolvem-se com um médico, com algum remédiozito, e lá vamos caminhando. Mas os nossos males espirituais não são tão simples. E muitas das vezes atingem-nos muito mais do que uma mera enfermidade física. Os problemas espirituais precisam de ajuda, precisam da oração. E essa quanto mais melhor, porque os remédios, se a gente toma mais, tem tudo quanto é contraindicações. A gente até às vezes quando abre a bula, olha para aquilo e ainda foi só um lado, temos que virar do outro que há mais. Quantidade de coisas que se a gente toma mal fora da hora ou de efeitos secundários, a oração não tem nenhum. Quanto mais melhor. E é bem da oração que necessitamos e muitas vezes dos sacramentos para nos livrarmos daqueles problemas espirituais com que também somos assolados. E então percebemos mais uma vez esse Senhor Jesus que vai para libertar as pessoas do mal, para libertar as pessoas do demónio. Meus irmãos e minhas irmãs, confiamos-nos, portanto, a Ele. Não só nas enfermidades físicas, quando nos lembramos de recorrer, ai meu Deus, que me dói as cruzes, ai meu Deus, a artrite, as artroses e tudo mais, e lá vamos nós levando uma velinha a ver se melhoramos disto ou daquilo. Mas nos outros problemas, nos espirituais, nessas febres espirituais, contemos com o auxílio de Jesus, recorramos aos seus sacramentos, recorramos ao poder da oração, pois é a melhor forma de, como nós dizemos no Pai Nosso, sermos livrados do mal. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus passou entre os homens do seu tempo, fazendo bem a todos os necessitados. Passamos ao Pai que nos ensina a ser como o seu Filho, dizendo: Pai do céu, ouvi as nossas preces. Pai do céu, ouvi as nossas preces. Para que o Espírito que inspirou o Evangelho lembre à Igreja que Jesus passava os dias ensinando, fazendo o bem e orando ao Pai, oremos, irmãos. Para que os que buscam honras neste mundo se deixem interpelar interiormente por Jesus, que não permitia aos demónios que falassem dele, oremos, irmãos. Para que os médicos e os que tratam dos doentes tenham por eles e pelos seus familiares sentimentos de compaixão como Jesus, oremos, irmãos. A voz de Deus se faça ouvir por muitos jovens
que lhe respondam com prontidão e os transforme em verdadeiros profetas do Senhor. Oremos, irmãos. Para que as famílias desta Assembleia sintam que, ao ensinar os seus filhos a rezar bem, os estão a abrir ao chamamento de Deus. Oremos, irmãos. Deus, nosso Pai, fazei-nos ser cada vez mais como Jesus, cuja alegria era fazer o bem. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo e fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quisestes restaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor.
seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos. E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja todos um dia muito abençoado. Nada de febres. O único calor que deve arder aqui dentro deve ser de amor por Jesus e por Maria. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Aparecestes brilhante como o sol, trazendo a mensagem dos céus. Abris ao mundo o Evangelho de Cristo, guiais os homens ao coração de Deus. Nossa Senhora de Fátima, que